Olá, começando mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje vamos falar os desafios da maternidade atípica. Estamos aqui com uma mãe atípica, ela vai se apresentar aqui muito especial para a gente. A Natália Santos, ela é estudante da UNEB, mãe atípica. Também Alan Silva está representando a Secretaria de Educação, a parte da educação especial. Vamos bater um papo aqui para falar sobre isso. Natália, pode falar um pouquinho sobre você? Olá. Essa é uma pergunta que ainda eu estou em construção. De quem sou eu? Eu sou uma pessoa bagunçada, mas dentro dessa bagunça eu me encontro. Sou mãe atípica, porque a maternidade primeiro veio e depois veio a maternidade atípica. Sou esposa, sou filha e sou parceira de quem entender minha bagunça. Essa sou eu. E tenho fome de conhecimento. Ótimo. Alan está aqui conosco também para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou Alan Silva. Hoje eu faço parte da equipe de educação especial do município, né? Estou aqui hoje representando a Secretaria de Educação do nosso município, né? Acho muito pertinente nós estarmos aqui hoje, né, falando de uma temática que é tão importante, principalmente no nosso espaço de cotidiano hoje, que é falar, né, dos desafios, das lutas, né, desse instrumento de busca que tem se tornado as vozes das mães atípicas nesse processo de construção inclusiva, tanto dentro do nosso município quanto fora dele também. Natália, fala um pouquinho sobre a descoberta do diagnóstico do seu filho. Como foi a sua gravidez, como foi esse processo e até você descobrir o diagnóstico? A gravidez de Camilo, eu descobri já no 3º mês de gestação, por não entender o que acontece até hoje com algumas questões no meu corpo. A gravidez foi tranquila. Depois comecei algumas quase abortos espontâneos. E aí, quando o Camilo nasceu, para tentar ser breve, porque eu não consigo ser breve, mas quando o Camilo nasceu, ele não chorou no parto. E coisa que me preocupou. Eu falei, nossa, meu filho nasceu morto, né? E aí, houve aquela correria dentro da sala e eu não ouvi choro nenhum. E depois, quando fomos para o quarto, quando chegamos lá, ele não mamava. Eu tentava, eu estimulava, eu esguichava o leite no peito, na boquinha dele, mas ele não esboçava nenhuma reação. As enfermeiras tiravam meinha, tiravam roupinha. Ele vai sentir friozinho e vai mamar. Não, ele não sugava. E aí eu coloquei meu celular para despertar de 2 em 2 horas, porque eu tinha que alimentar meu filho. Mas meu filho não chorava. Entre aspas, era um bebê padrão que toda mãe sonha. Olha, esse neném não vai dar trabalho porque ele não chora. Sim. E aí, quando a gente saiu da maternidade, assim continuou por 15 dias. Meu bebê não esboçava nenhuma reação, não queria mamar, não tinha troca ali. E na maternidade mesmo, eu usei um termo com a pediatra. Eu falei, meu filho tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas ele é diferente dos outros filhos que eu já tive. E aí, nisso, durante 15 dias, ele não chorou. A partir dos 15 dias, ele chorou exaustivamente. O tempo todo. Ele chorava quando eu dava banho, ele chorava quando eu colocava roupa, ele chorava porque eu tirava roupa, ele chorava porque eu dava mamar, ele chorava porque eu tocava nele. E eu falava com meu marido, alguma coisa com esse bebê. O que esse bebê tem? Alguma coisa está acontecendo? Ele é diferente. E meu marido, não, mãe, não tem nada não. E ele não fazia aquele troca. Quando a gente amamenta, o neném olha para dentro da gente, né? E é uma conexão que a gente tem. E isso eu só pude ter a partir do momento que eu já tive outras maternidades típicas, né? Que eu já sou mãe de 3 outras crianças típicas. Então eu tive essa troca com elas. E com ele eu não tive essa conexão, né? Dele comigo. E aí, a partir daí, eu falei, olha, tá errado. E meu filho chorava de um
tanto que os meus vizinhos iam à minha casa para saber se a gente estava fazendo algo com aquela criança. E eu mandava meus vizinhos entrar. Pode entrar. Olha o quarto. Olha as coisas do bebê. Olha o bebê. Pode olhar. Eu não sei porque meu filho chora. E aí isso começou aquela exaustão. Como foi o processo até a chegada do diagnóstico? Aí, nisso, o Camilo teve bronquiolite aos 8 meses e foi internado. Ele brincava com cisco. Ele não tinha o tronco, uma firmeza no tronco. Ele era muito mole. Ele não sustentava a cabeça, ele não sustentava a coluna. E eu achava diferente. Só que como família de baixa renda, a gente não tinha acesso aos melhores profissionais. Claro que o SUS proporciona profissionais capacitados. Mas à época, há 6 anos atrás, não era tão divulgado a questão do autismo. E aí, com isso, a gente não sabia. Quando eu contei tudo para a pneumologista, ela disse assim, mãe, pode ficar tranquila, isso não é autismo, não. Eu ainda não sabia o que era e sou consumidora, assim, de conteúdo voltado para a enfermagem ou medicina. E nisso, eu falei, olha, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que saber, entre aspas, abre aspas, que doença é essa? Fecha aspas. O que é o autismo? Sim. O que meu filho tem? E a partir dali eu comecei a consumir tudo de qualidade, porque a gente tem que consumir o que é de qualidade. Tudo de qualidade que tinha no mercado da internet. E aí eu fui vendo os marcos, eu fui vendo os parâmetros. E meu filho atingia todos aos 8 meses. E aí, à medida que meu filho foi crescendo, desenvolvendo, com 1 ano, ele não falava, ele não olhava, ele não sentava. Eu tenho fotos do meu filho dentro de uma bacia, rodeadas de almofada, para que eu tentasse ensinar meu filho a sentar. Isso há 1 ano. E sabendo que ali havia um atraso. Então, a partir desse momento, foi minha busca. Ele começou a falar, depois ele falou mamãe e papai. Depois, do dia para a noite, ele acordou sem falar. E aí, nisso, com 1 ano, eu comecei a busca por neuro. Só que ainda, naquela época, ainda não era tão acessível. Quando nós chegamos, ele já estava com 1 ano e 8 meses, fazendo bastante estereotipias. Flaps com a mãozinha, girar, bater cabeça na parede, ficar só de ponta cabeça. Eu dava brinquedos para ele e ele optava por brincar com um cisco. E ele ficava zangado com o cisco. E eu observava. E eu comecei a gravar vídeos curtos para validar a minha fala quando eu fosse por um neuropediatra. E aí, nesses vídeos curtos, de menos de 10 minutos, eu mostrava o contexto e eu comecei a estimulá-lo para que ele fizesse alguma coisa, para que ele saísse daquela condição. Essa parte foi equivocada. Não é sair da condição, né? Uma condição no seguinte que eu quero dizer. Ele era totalmente introspecto. Eu queria que ele saísse da condição de introspectividade para a vivência, para começar a descobrir o mundo. Sim. Essa é a minha fala. Desculpa, eu me equivoquei. Mas aí, nisso, foi a partir daí, e com os vídeos curtos, eu levei para um neurologista. Aos 2 anos, ele teve o diagnóstico fechado. Com os vídeos curtos, as estereotipias, porque eu fiz uma anamnese detalhada, com 4 páginas. E eu cheguei para o neuro e falei, eu quero que o senhor leia, por favor. Mas pode me explicar, mãe? Aí eu falei, eu me perco nas minhas falas. Porque eu sou verborreica, eu falo em excesso. Então, eu me perco nas minhas falas, eu queria que o senhor lesse. E esse médico maravilhoso, ele leu. A consulta foi 1h30. Todos os exames que ele podia ser feito, porque exames, assim, de observação, né? Porque a gente sabe Sim. que não há ainda um exame. Mas de observação, com o material que eu levei, com a anamnese, os vídeos curtos, foi dado o diagnóstico. Perfeito. Alan, você percebe que a Natália, ela buscou conhecimento. Né? Ela percebeu isso no seu filho e buscou. O que você falaria para algumas mães também
sobre isso, né? Sobre buscar esse conhecimento também, até para ajudar no diagnóstico. Porque foi essencial a fala da Natália, a atitude dela também de gravar os vídeos, né? Observar e buscar esse conhecimento. Bruno, hoje a gente se encontra, né, no que chamamos de idade contemporânea, né? E essa idade contemporânea, ela tem apresentado, tem trazido para a sociedade, né, esse universo de informação. E o que eu acho muito importante, né, eu vou falar especificamente de Natália até chegar às outras mães atípicas, né, é essa busca, né, por informação. Hoje a gente vai para uma consulta médica e quando a gente não se sente satisfeito, né, com aquilo que é nos passado, com o diagnóstico que é nos entregue, a gente vai buscar essa informação, né? E a sociedade hoje, a contemporaneidade, ela nos fornece essas informações, né? E as mães atípicas hoje, elas têm tido, né, esse instrumento de potencialização social na busca por informação, né? Elas não aceitam mais o termo não, entre aspas, né? De que o condicionamento do seu filho, da sua criança, ela se encaixa aqui, né? Elas não pensam mais dentro desse quadrado. E é esse meio de informação que faz com que elas busquem, né, o para além do quadrado que até então, né, era oferecido, né? Então, para as mães atípicas hoje é muito importante. E em leitura de alguns livros que eu fiz anteriormente, tem uma fala, né, em um livro que fala sobre autismo em foco, e que a autora diz que pais, professores, que sociedade hoje apresenta um olhar clínico psicopedagógico, mesmo sem ter essa formação. E esse olhar clínico psicopedagógico, ele está na base desse mundo de informação contemporânea que a gente se encontra hoje, né? Então, nós percebemos que a informação, ela chega como uma forma de empoderamento, né? Como busca de empoderar e libertar, né? O que até então encaixava-se em uma nomenclatura muito... Qual é o termo que a gente pode usar? Muito capacitista, né? Em que essa criança era diagnosticada ou rotulada com outros termos que a gente busca hoje reestruturar. Perfeito, Alan. Posso Natália, só complementar alguma pode coisinha? sim. Isso que você está falando sobre a contemporaneidade. Eu consumi muito conteúdo da Maíra Gaiato e da profissional Milena Oliveira, que é aqui do nosso município, do Espaço Integrar. Ela faz vídeos curtos e coloca na rede do Instagram. E ali você consome um conteúdo de qualidade, de um profissional capacitado, e você se capacita, mesmo sendo no meio da internet, porque é o que nós vivemos hoje. E eu fiz vários mini cursos com a Maíra Gaiato no YouTube, gratuitamente. E com isso eu consegui perceber meu filho num todo, sem rotular, porque a minha família, alguns indivíduos da minha família, rotulou. E ainda disse, você é doida. Você está procurando, entre aspas, pelo em ovo, fecha aspas. Então, assim, a partir do momento que você tem esse instrumento que é a internet, porque os que vieram antes de mim não tiveram esse a minha mãe não teve isso. Outras pessoas aí com mais de 40, 50 anos não tiveram. E hoje tem. E de qualidade. O que a gente tem que buscar consumir? Vídeos profissionais de qualidade, certificados, e que não trazem fake news. Justamente. Porque hoje a gente vive muito nesse momento de fake news. E aí a gente fala assim, por que eu tenho que consumir esse material? Para quando eu for conversar com um profissional, porque o tempo é limitado, grande parte das famílias acessam o SUS, né? Eu também, e é limitado aquele momento com o neuro ou com o outro profissional. Você já tem que trazer um pouco do conhecimento para você dizer os pontos chaves do seu filho, ou do seu sobrinho, ou do seu neto. Perfeito, Natália. Natália, fale um pouquinho também sobre a rotina com as terapias, a escola,
a rede de apoio? Como foi assim, para vocês? Olha, em algum momento eu vou perguntar novamente a pergunta, porque ela foi grande, mas eu vou começar com a rede de apoio. Sim. Não só para mim, mas com tantas outras mães, eu ainda sou privilegiada, porque a minha rede de apoio tem entre 16 e 12 anos. E essa minha rede de apoio são minhas filhas. Eu fico emocionada enquanto eu falo, porque elas não me invalidam. Desde o momento que eu trouxe o irmão de vocês, é diferente. Temos que saber o que é. A partir do momento que eu descobri o que era, e a partir do momento que eu trouxe a informação para elas, mesmo elas sendo crianças pequenas, elas abraçaram, estudaram sobre. Eu sei que eu sobrecarrego minha rede de apoio, porque grande parte eu também preciso de apoio, eu preciso de suporte também. E essa rede de apoio, você viver num lar com alguém neurodivergente, não digo somente o TEA, sou filha também de uma mãe com transtorno bipolar. E aí quando a gente está quando a gente vê rede de apoio, eu digo que sou privilegiada porque eu ainda sou casada. Eu digo ainda, não porque eu acho que ele vai me abandonar ou que eu vá abandoná-lo, mas porque tantas de nós, mulheres, somos abandonadas. Porque quando você tem um filho neurodivergente, você não tem mais uma casa limpa, você não consegue mais uma rotina, você deixa de ser um pouco você. Sim. Porque a partir do momento que você se torna mãe típica, você também perde um pouquinho da sua essência para poder se acomodar e aconchegar seu filho em você. Mas a partir do momento que você se torna uma mãe atípica, você vive pelo seu filho, você respira seu filho, você só pensa no seu filho. E aí acaba você tendo que... Você abre mão um pouquinho das outras coisas para focar naquilo, né? Sim. E aí minha casa tem gritos o tempo todo. Risco nas paredes. Eu digo que o meu filho vai ser um Van Gogh da vida, mas ele vai ser um Camilo da vida. Porque minhas paredes são as primeiras telas que ele começou a pintar. É o primeiro local de desenho dele, foi ali. Será que ele vai ser? Não sei. Mas eu deixo livre. Sim, sim. Eu gosto de ver os rabiscos na parede? Não, mas eu me acostumei, eu me adaptei. E aí, a rede de apoio, ela se torna fundamental porque não só eu, quanto outras tantas mães, tias, avós que cuidam de uma pessoa neurodivergente, no percorrer do caminho, nós ainda temos as nossas questões, né? Tanto cognitivas, neurológicas ou pessoais, mas e aí depois quando vem ainda a questão do outro, que depende de você. E você não se torna mais você, né? Então, a rede de apoio é fundamental. Se hoje eu conseguir, aos 37 anos, focar em mim, eu estou dizendo que eu estou vivendo a minha adolescência agora, né? Estando cursando letras na UNEB, é um sonho. Sim. Que aos 37 eu consegui. Por N razões, tanto cognitivas quanto pessoais, e agora eu estou vivendo isso. E eu só posso viver isso por causa da minha rede de apoio. Porque quando eu vou para a UNEB, meu marido fica em casa com meu filho. Ele cuida. Então, ele é minha rede de apoio. Uhum. Mas tantas outras mães não têm. Quantas mães não têm um momento para sair, sentar na beirada da rua e falar assim, eu preciso respirar. Porque a maternidade atípica, ela chega um momento que ela te exaure por noite sem dormir, por preocupações diversas, preocupação com o futuro, porque a gente pensa, quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai querer meu filho? E aí a gente já tem que tentar fazer uma ponte com os outros parentes que estão ali para ver se eles vão amar nosso filho. Então, a rede de apoio, eu sou muito privilegiada porque ao longo do caminho, nessa maternidade atípica que já vai para 7 anos, eu consegui rede de apoios fora da minha casa.
Isso eu conseguia na escola, profissionais da área da educação, profissionais que doam terapias, pessoas que às vezes só vê aquele comportamento e me acolhe, porque também é uma rede de apoio. Sim. Quando você está na rua e você vê uma criança agredindo a mãe, e aí você pensa assim, nossa, aquela mulher não sabe da educação, que filho mal criado. Mas não, aí chega uma pessoa, assim, uma velhinha. Isso aconteceu comigo lá em Cachoeira. Uma senhorinha. Ô, minha filha, você precisa de ajuda? Toma um pirulito, meu filho. Meu filho estava me mordendo e me batendo. Na hora que ela deu o pirulito, meu filho parou. Sim. Então você percebe que existe, né? Sim. Essa construção de sensibilidade por outros olhos, Sim. né? Sim. Apesar de que eu ainda percebo muita reprovação, mas estamos caminhando lentamente para um mundo mais inclusivo, para que todos possamos ser rede de apoio. Porque mesmo que você não pode ser rede de apoio dentro do lar de alguém, você pode ser rede de apoio com uma fala, eu tô aqui para você. Sim. Ou ligar, como você tá? E aí você deixar aquela mãe atípica falar como foi a noite dela, que ela não dormiu, que a medicação não funcionou e que ela tá exausta, que ela quer sumir. Porque quantas vezes dentro dessa maternidade eu não pensei, meu Deus, eu vou sair andando e sumir. Mas aí eu lembro, eu não posso sumir, porque tem meu filho. E aí ele me segura, né? Porque quando você quer deixar de existir, você não pode nem pensar em deixar de existir, porque tem alguém que precisa de você, e você precisa coexistir dentro desse alguém. São 3 perguntas em uma, né? Você pode refazer Eu vou direcionar também para a Alan agora. Alan, Sim. você percebe a importância dessa rede de apoio, né? Que a Natália abordou aqui e trouxe aqui para a gente. Na escola, né? Se você hoje, você pode, né? Tá falando com o pessoal da escola. Como acolher, né? O acolhimento a essas mães atípicas na escola. Qual a importância do ouvir, né? Que ela trouxe aqui pra gente. O ouvir, às vezes é só ouvir. Não vamos resolver o problema, mas às vezes vamos só ouvir. A importância disso para os diretores, os professores. Eu falo até o pessoal da portaria até a cozinha, né? O pessoal de serviços gerais. Acho que esse pessoal tem que ser treinados também, capacitados, para acolher também essas mães atípicas nas escolas. Hoje no nosso município, né, estamos construindo, né, caminhos para que podemos chegar, né, a uma educação mais inclusiva, mais equitativa, mais colaborativa. E diante dessa sua pergunta, Bruno, nós estamos, né, nesse espaço de construção, né? E precisamos primeiro reconhecer, né, todo esse processo histórico, né, todas essas lutas e desafios das mães atípicas. E hoje, né, nós estamos construindo esses espaços, né, em ouvir, entender e procurar de alguma forma colaborativa fornecer esse suporte para essas mães. Hoje o município, né, em nome da Secretaria de Educação e da nossa secretária, ele cria o GAB, né, que é o Grupo de Apoio Psicológico, né? O GAB hoje ele funciona em parceria com o pedagógico da Secretaria de Educação, mas especificamente, né, com a educação especial. Por quê? Porque justamente nós precisamos construir esse espaço de acolhimento e de escuta, né? Nós precisamos entender as necessidades desse aluno, principalmente, mas especificamente precisamos entender o que essas mães necessitam hoje para que os seus filhos estejam inseridos e acolhidos dentro do espaço educacional, né? E aí surge essa parceria de escola e família, surge, né, todo esse suporte, né, de acordo com a especificidade desses alunos, o profissional de apoio, né? Sim. O PDI ou o PEI, né, que é o plano de ensino individualizado, né, que hoje dentro da nossa norma
educacional e dentro do nosso município, esse PEI, ele perpassa também pela supervisão das mães atípicas, né? Porque ela precisa também, né, ler, entender, né, trazer também ideias, né, que é como Natália fala, né, que o filho dela é um artista, né? Então, o PEI ele deve ser construído também de forma colaborativa e de uma forma, né, de escuta. Nós hoje estamos com a perspectiva das formações dentro da educação especial. E essas formações justamente vai apresentar temáticas, né, de acolhimento, temáticas para entendermos melhor como nós devemos receber esse aluno, né? Como devemos direcionar esse aluno até a sala de aula, né? Como dentro da sala de aula podemos construir ambientes em que esse aluno se sinta acolhido, inserido, ambientes de afetividade, porque ali existem trocas, né? Troca de relação. E aí a gente parte para a BNCC, voltada para a educação infantil, quando ela fala, né, do campo de experiência, do eu, do outro, do nós, né? E isso é uma construção, né? Principalmente para as nossas crianças atípicas, porque elas precisam estar inserida dentro desses espaços, e principalmente também para as mães, porque ela precisa também fazer parte do eu, do outro e do nós. Então, a gente perpassa por esse processo de escuta, dessa construção colaborativa. Perfeito, Alain. Eu só posso complementar a fala dele? Quando você traz a secretária, né, e a gestão, eu percebo que a gestão tem feito bastante, em vista do que era antigamente, né? Eu fui numa reunião na Câmara Municipal dos Vereadores essa semana, a secretária me fez chorar muito. Ela se despiu, né? E ela disse que é mãe atípica. E aí fez sentido para mim, porque tá tão inclusivo. Porque eu tô vivendo assim num paraíso que antes não estava tendo. E aí quando ela disse que ela precisou alfabetizar o filho, que naquela época não tinha inclusão do filho dela, né? Ela disse que o filho tem, eu acho que 25 anos. E quando ela contou, os dilemas dela são os mesmos meus. E olha que o filho tem 25 e o meu tem 6. Então, como ela teve essa vivência na pele, porque talvez não seria necessário que a gente vivesse na pele para que a gente fosse inclusivo, né? E aí ela viveu na pele e aí ela traz. A partir do momento que ela traz, ela forma uma equipe pedagógica inclusiva, ela faz capacitação, porque eu sigo o Instagram e eu vejo os momentos de capacitação dos professores, dos profissionais de apoio, e está modificando, porque, como o Edilton disse, desde quando meu filho entra na escola, o porteiro, ele já entende quando meu filho vai entrar em crise. Sim. Ele já entende que meu filho está fazendo aquele comportamento inapropriado, não é porque ele quer. E eu já peguei o porteiro comentando com outras mães. Não, mãe, não é porque ele não tem educação. É porque ele é deficiente. Mas ele falou no linguajar que ele consegue. Mas ele tentou explicar. Sim. Aquele comportamento. Sim, ele tentou, sabe? Então, assim, eu percebo que o município de Santo Antônio de Jesus está caminhando. Claro que a gente percebe que tem ainda aqueles problemas de falta de verbas, recursos que não está aqui, porque são outras instâncias até chegar. Mas eu percebo já um perfil de uma gestão inclusiva. Com um olhar mais esperançoso e acolhedor, né? E a partir do momento que a secretária se despiu ali, ela se mostrou humana. Para mim, Natália. E eu me conectei com ela naquele momento, apesar dela não me conhecer. Mas eu me conectei com ela, eu me conectei com a vivência dela. E com as adversidades que ela enfrentou, e são as mesmas minhas. E os medos dela são os mesmos meus. E aí eu percebo que só através da educação que algumas barreiras vão ser transpassadas, né?
E eu estou emocionada. Pode ficar à vontade para sentir suas emoções aqui. Você está num espaço seguro. Falar sobre a sobrecarga invisível, Alan trouxe o GAP, que é o Grupo de Apoio Psicológico lá da Secretaria de Educação, que temos 2 psicólogas, que é a Dani Palmeira e também a Joyce Nayane, e tem também as estagiárias, né, de psicologia. Eu também estou lá também no GAP. Vamos ter o Acolher, né? É a 2ª edição do Acolher, que é justamente dar esse apoio emocional às mães atípicas. Então, acredito que em maio já vai ter a primeira edição de 2025. Então, já te convido desde já também a participar, a fazer parte disso. Mas eu queria falar também sobre você agora, né? Sim. Vamos lá. Para você, o desafio de ser mãe atípica e estar na universidade. Como foi isso? Explica aí como você conseguiu vencer essas barreiras, porque realmente foi desafiador para você. Olha, eu estou em busca ainda desse conhecimento do meu cognitivo. Eu tenho já um diagnóstico de descalculia já laudado, com CID já, mas eu ainda percebo, porque eu consumo muito cursos, algumas coisas, e eu ainda percebo bastante coisas que eu quero entender meu cérebro, né? E nisso, quando eu fui fazer o Enem, porque minha filha, a Jennifer, de 19 anos, falou assim, olha, você tem capacidade de fazer, faça o Enem. Aí eu, será que eu tenho? Eu acho que eu não tenho. Isso no ano passado. E aí eu fiz. Minha filha de 12 fez a minha inscrição, porque eu não tenho um letramento digital. Eu tenho, assim, uma dificuldade gigantesca. Camilo, ele faz arte dentro do espaço, do cyberespaço. Eu não. E aí, nisso, a Ana fez o meu cadastro e solicitou ao INEP uma sala individual. Porque, como eu tenho dificuldade de manter a atenção, qualquer coisa aqui, para mim, eu fico... Né? Sim. E aí, eu fiquei numa sala individual. Sou eu e a avaliadora, né? Eu esqueci o nome da pessoa que fica na sala. E foi fundamental para mim, porque só tinha eu, os meus pensamentos que são aceleradíssimos e sem estímulos. A partir desse momento, eu consegui fazer a prova. No segundo dia, que foi a área de humanas, eu orei muito. Falei, Deus, segura na minha mão, sua filha. Se sua filha merecer, segura. Espiritualidade amiga, me auxilie. E aí eu fiz o segundo dia. Eu tive uma crise muito forte. O INEP me forneceu uma calculadora. E aí, nisso, já estava na minha mente. Eu estou sendo privilegiado, porque a gente ainda pensa que está sendo privilegiado. E aí eu falei, eu estou sendo privilegiado. Os outros que estão na outra sala não têm a calculadora, mas eu tenho. Quando eu abro o caderno, eu não sabia ler o que estava escrito. Parecia que eu era analfabeta. Ou que estava em outro idioma. Eu não consegui ler. E eu fui virando as páginas. E, assim, parecia que o tempo estava voando. E no primeiro dia, que foi humanas, o tempo estava indo acelerado demais. E nesse dia, não. Estava demorando. E aí, a partir do momento que eu lia, tentava ler, tentava entender, vinha à minha mente, para que o INEP me deu uma calculadora? Eu não entendo o que está escrito. Para que vai servir a calculadora? Eu não utilizei a calculadora. Eu chutei as provas de matemática. Tenho orgulho? Não tenho. Mas você demonstra eu não tenho os seus orgulho. desafios, né? Sim, eu não tenho orgulho. Eu tentei interpretá-las. E aí teve uma que eu me orgulho. Eu me orgulho. Por quê? Uma, eu utilizei meu cérebro. Lindo. Eu falo que ele é lindo. E eu falei com as minhas filhas, eu falei assim, gente, uma... Quando saiu o gabarito, né? Eu falei, essa eu acertei, eu usei meu cérebro. Por que eu me recompensei vibrando por mim? Era colorido, mas estava preto e branco, né? Mas era colorido. E tinha uns gráficos.
e tamanhos, tinha forma, era concreto. Eu pude ver o desenho, a quantidade de pessoas que trabalhavam, que iam ganhar para poder estar ali. E tinha vários desenhos. Essa eu consegui responder. Outrora, quando antes de fazer essa busca dentro de mim, para me conhecer, para chegar nesse diagnóstico da descalculia, eu teria falado comigo, você é burra, porque foi o que eu ouvi a vida toda. Você não é capaz. Você é débil. Porque eram as palavras. A professora conversava com a minha mãe nas reuniões e falava, ela é retardada. Ela não é inteligente. Então, a partir do momento, você começa a fazer uma construção que foi fundamental um neuropsicopedagogo na minha vida para ele reafirmar que eu era capaz, para que ele enxergasse que eu era capaz. E, a partir daí, eu consegui transpassar algumas coisas. Eu demorei 21 anos para sair do ensino médio. Eu só consegui sair do ensino médio porque eu fiz CPA. Porque quando você entrega para mim uma prova aberta, meu cérebro não funciona para responder. Porque vem tantas coisas, e eu não guardo informação, não retenho informação. E isso me gera uma crise de ansiedade. Mas quando a prova é fechada, vem, eu não sei de onde, mas vem. Eu digo que o meu cérebro tem um arquivo analógico. Sabe aquelas prateleiras de metal que você puxa os gavetões? Dentro do meu cérebro tem uma. E aí eu vou acessando as partes. Sim. E quando eu vou acessar a parte de matemática, não tem nada, ela é vazia. E isso me angustiou durante anos. Todas as abordagens que você imaginar. Feijãozinho, o material dourado, tudo. Papelzinho, isso, adulta. Desde criança eu tentei. Desde procurar neuropsicopedagogo. Para que isso viesse. Por que não vai? E aí, quando você se torna adulta e você tem a percepção de mundo que você não tem quando criança. E aí você consegue falar por si, né? E aí, quando nesse segundo dia de prova do Enem, eu tive essa crise, não foi uma crise pouca. Parecia que eu ia morrer, eu queria sumir. Foi choro, assim. E eu li, e eu sou muito metódica com regras, eu li que se você fizesse barulho, você poderia ser expulso. Então, eu tive que chorar calada. Mas naquilo parecia que eu explodi e eu tive uma equipe lá no Enem, daqueles profissionais que estavam lá, que falaram assim, vamos ali fora, vamos passar água. Teve um profissional que falou assim, vamos ver o peixinho que está andando ali, para você se acalmar. E eu me acalmei. Eu acertei 24 questões, no primeiro dia acertei 70 questões. No segundo dia, eu acertei 24 questões. Eu digo que eu não fiz só, que ninguém anda só. E eu não fiz só. Foi um trabalho colaborativo. Sim, com a espiritualidade, né, amiga? Porque para você conseguir transpor isso, quando eu vi o resultado da redação do Enem, eu tirei 640. Eu falei, gente, consegui! E eu achei que, nossa... Porque eu não estava ali para competir com ninguém. Era uma competição comigo. Era interna. Eu estava competindo com o meu cérebro. E eu tinha que conseguir fazer com que meu cérebro fosse além. Porque eu não me contentei com o que falaram para mim. Que você não é capaz, que você não consegue, que a vida toda vai ser estagnada. E aí, quando minha filha aplicou minha nota para entrar no UNEB, eu consegui. Entrei por cotas. Não fiquei triste por ser por cotas, né? Porque eu sou uma pessoa preta parda e assim, estou ali vivendo o imaginável para mim. Porque quando você trata de doenças ocultas ou distúrbios neurológicos ocultos, é difícil. E principalmente quando você já se torna adulto. Eu ouvi de um neurologista... há uns 2 meses atrás, eu fui a uma consulta e ele falou assim para mim, se você não teve diagnóstico na infância, você nunca mais terá. Porque se você conseguiu chegar aqui,
você não tem nada. Equivocado, né? E sim, e aí eu falei pra ele, o senhor sabe o que eu precisei pra estar aqui? O que eu tive que lutar? E aí a cereja do bolo, ele colocou a cereja do bolo, eu digo cereja do bolo, porque ela fica enfeitadinha ali, né? Quase ninguém come ela, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, nem todo cérebro foi feito para aprender. Nem todo cérebro foi feito para estudar. E naquele dia, eu ia efetivar minha matrícula na UNEB. E eu disse a ele. E aí eu fiz uma alusão para ele. Eu bati no meu... Ó, cérebro, se você não foi feito para estudar, que seja, viu? Porque você vai estar lá. Muito bom. Sabe, assim, Resistência. tentando não ser desrespeitosa com aquele profissional, porque eu sei que ele tem um estudo muito mais aprofundado do que eu, mas ele não me conhece. Ele não conhece o meu cérebro. E ele não conhece as minhas lutas. Então, quando você vai falar da luta de alguém pra estar ali, você não sabe. E aí, quando o Bruno fez a pergunta, todos os dias, eu tenho que, antes de ir pra faculdade, eu tenho que arrumar um almoço, colocar o almoço no prato pra todo mundo. Aí, depois, eu tenho que sair em cima da hora pra chegar na faculdade. E eu tenho uma consciência de mim e eu tenho falas inapropriadas. E assim, eu já chego igual meu filho. Meu filho chegou, prazer, meu nome é Camila Augusto Cunha Santos. E eu aprendi a me descrever. Olha, eu sou uma pessoa que fala em excesso, eu interrompo, eu interrompo a fala das pessoas, eu completo a fala das pessoas. Eu faço isso não é porque eu quero. Eu não sei por que eu faço, mas eu faço. E aí, dentro do espaço da UNEB, eu fui acolhida. Perfeito. Muito acolhida. Tem o NAI na UNEB. A coordenadora do NAI é a professora Luciana Mariano. Conheço. E aí, dentro do universo universitário, eu pensei assim, meu Deus, eu vou estar lá. E aí, será que eu vou conseguir? A equipe de letras é maravilhosa. Aqueles professores são totalmente inclusivos. Os meus colegas e colegas de classe são adolescentes entre 17, 18 e 21 anos. Eles são maravilhosos. Eles me aceitam como eu sou, sabendo que eu sou uma bagunça. Primeiro, eu cheguei para eles e expliquei que bagunça eu era. Eu preciso detalhar quem eu sou detalhadamente. E eu disse para eles, vai ter momentos que você vai falar assim, nossa, que mulher chata, viu? Por que ela fala isso? Mas às vezes não é porque eu quero. E às vezes eu não vou perceber que eu falei. Vocês vão contar piadas e eu não vou rir porque eu não tô sabendo o que é a piada. Eu vou precisar que você me explique o que eu tô falando. Então hoje, aos 37 anos, eu consigo explicar isso. E aí volto para Camilo, porque não tem como ser sem voltar a Camilo. Eu ainda tenho que ser a voz dele, porque ele ainda não consegue explicar a bagunça que ele é. Eu digo bagunça, não de bagunça ser ruim, é porque nós somos 1001 dentro da gente. São 1001 facetas, né? Então, assim, hoje ele já tem a percepção de bullying. E eu achei que ele não ia ter. Eu fui cortar o cabelinho dele outro dia, que ele entrou em crise, que queria cortar o cabelo. Nunca gostou, mas que queria ir pro barbeiro. Eu não tinha R$20 naquele dia. E aí eu peguei a máquina para cortar o cabelo, só que eu não vi que ela tava na 0. Passei a 0. Ele, olha, eu tô lindo, eu tô careca. E eu reafirmando, você tá lindo, filho. Lindíssimo. Muito bom. Foi pra escola se achando. Ele voltou triste, chorando. Meu filho, por que você chorou, filho? Tá chorando assim porque... Ah, mãe, riram de mim. E aí, quando ele falou, riram de mim, por quê? Meu cabelo, mãe, é feio demais. Olha, minha cabeça é grande, olha a orelha. E ele começou a pontuar. E aí eu falei assim, você riu com eles, filho? Pra tentar... amenizar. Sim, pra mostrar que aquilo não era ruim. E ele, mãe, eu vou rir com eles, mas eles estavam rindo de mim. Tipo assim, mas você é sem noção? Sim. Você é sem noção, mãe? E aí... eu percebi ali que meu filho está tendo a consciência de mundo. Tão jovem. E dói. Então, assim, hoje a Natália sonha em estar dentro de uma sala de aula. Eu quero ser e eu serei professora na área da educação inclusiva. E eu já enviei para o universo. O meu sonho é trabalhar no CAP Aurélio Pires. Perfeito. Ali, para mim, é um modelo de inclusão, sabe? Não desmerecendo as outras instâncias. Mas eu digo porque é um hiperfoco meu agora, né?
E eu acho ali maravilhoso. Eu acho aquelas crianças tão aconchegadas, tão gostosas. Elas nos acolhem de uma forma, sabe? Natália, é muito bom te ouvir. Você vai conseguir sim, né? Com fé em Deus. Sempre se incentivei a isso, Sim, a buscar isso, sim. né? Desde já te parabenizar pelo... tá lá na UNEB, né? Lutando por essa causa. Eu tenho certeza onde você vai chegar, né? Já tracei, Deus, né? que Sei onde assim você vai seja. chegar. Sempre te incentivei a isso. Precisamos também dessas vozes, né? Essas mães atípicas, lutando pelos seus filhos, levando seu conhecimento, que você tem muito conhecimento, você é muito capaz, né? De levar isso também para outras pessoas, em podcast, em entrevistas, em palestras também. Você pode estar fazendo também, para estar levando isso, mais informações para as outras mães. Foi muito bom compartilhar esse momento contigo, né? E com a Alan também. Mas a última mensagem aí de vocês, o que você deixaria de mensagem para as outras mães atípicas? Vocês, né? Alan e Natália. As outras mães estão ouvindo a gente nesse momento, tá ainda nesse momento do luto, da descoberta do diagnóstico, né? Então, não tem muito conhecimento sobre ainda o TEA, né? E outras também neurodivergências. Então, qual é o apoio que vocês vão deixar para elas agora? Olha, eu digo a elas, e algumas que me conhecem, para não desistir e não acreditar no rótulo. Camilo, até os 4 anos e meio, ele era uma criança com extrema seletividade alimentar. Ele foi falar aos 3 anos e meio. Ele era não verbal, com prognóstico de ser não verbal. Eu fiz as terapias, os estímulos, o município disponibilizava terapia fonoaudiológica, eu levava constantemente, estava ali. Era exaustivo? É exaustivo? Sim. É exaustivo. Mas eu levava porque somente assim para o desenvolvimento. Não desistir em momento algum. Tem dias que você vai querer sumir. Mas aí, no outro dia, você vê tanta coisa bela. E Camilo, eu digo que ele me enxerga além da minha roupagem. Ele enxerga a minha alma, porque quando ele percebe que eu estou mal, ele deita do meu lado. Sim. E só fica ali, quieto do meu lado. E ele tem uma percepção de mundo que a gente ainda não tem. Eu digo a gente, todo mundo. Eles têm uma percepção de mundo gigantesca. E eu digo às mães, mesmo que seja difícil, porque cada neurodivergente é um mundo. Não, a receita de bolo que foi para mim não vai ser para o outro. O sapato que eu calço pode estar mais folgado do que a outra que calça um sapato mais apertado. Porque a dificuldade que eu passo não é a mesma dificuldade que a outra mãe passa. Mas só que a gente tem capacidade. Sim. E mesmo se essa capacidade for bem limitada, nós temos. Por quê? Porque nós temos amor. E todas as mães, sejam elas divergentes, neurodivergentes, mães atípicas ou atípicas, temos amor. Mas quando você é uma mãe atípica, transborda de uma forma assim que meu marido, ele fala comigo assim, Natália, como que depois de apanhar, de ser mordida, você consegue beijar nosso filho e dizer que o ama? Do mesmo jeito, como se ele não tivesse feito. O que a gente explica? Amor. Sim. Só amor. Porque eu digo que o terapeuta do meu filho é amor. A amorosidade. Então, para essas mães que tenham força, que busquem rede de apoio na escola, na equipe pedagógica, no AEE, principalmente no AEE. Eu tenho uma paixão alucinada pelo AEE. Assim, eu sou suspeita para falar. E nunca desistir. Principalmente não desistir, principalmente quando vierem pensamentos intrusivos de desistência, seja resistência. Perfeito, Natália. Alan? A fala de Natália, ela nos emociona, né? Sim. Porque ela traz o transbordar de ser mãe atípica, né? E hoje eu tive uma grande aula, né?
em entender o que é ser uma mãe atípica, mesmo estando, né, em contato diariamente com essas mães. Mas a gente entende que a cada dia a gente aprende algo novo, né? E a mensagem que eu queria deixar é que vocês, mães atípicas, não estão sozinhas, né? Nós estamos aqui para trabalharmos juntos e sermos uma rede de apoio. E usando a temática, né, da formação pedagógica que a Secretaria de Educação trouxe esse ano, o Esperançar, nós da Educação Especial, juntamente com a Secretaria de Educação, nós estamos esperançando todos os dias, de forma diária e contínua, esse espaço de acolhimento, de construção, de desenvolvimento, de trocas de ideias. E o que me deixa mais feliz, Natália, é ouvir de você, né? O quanto tem sido construtivo e importante essa parceria de escola e família, né? Me faz entender que o esperançar, ele perpassa por outros espaços, né? E chega até o espaço do acolher. E aí eu encerro a minha fala, Bruno, dizendo que a educação do município hoje, ela tem partido de 2 pontos. O esperançar, que nós podemos entender no sonhar, e o acolher, entendendo a construção dessa parceria de mães atípicas, não atípicas, e de espaço mais inclusivo e colaborativo. Eu poderia te dar um abraço? Sinta-se acolhida, viu? Obrigada. Ai, desculpa, tô chorando. Perfeito, não tem culpa. Eu sempre trago essa parte da escuta e da acolhida, né? Principalmente nas escolas. E o meu conselho não vai nem para as mães atípicas agora, vai para as escolas, para acolher mais essas mães, né? Ouvir. É necessário. Vai chegar a mãe ali desesperada, querendo falar alguma coisa, sente com essas mães na secretaria ou reserve uma sala. Sim. Escute, só ouça. Porque às vezes esse acolhimento, essa escuta vai trazer um alívio para essa mãe, né? Então, o meu conselho para as escolas, né, para os professores, sentar e ouvir essas mães. Porque só elas sabem o que passa, né? Eu não vou sentir a dor da Natália, mas eu vou imaginar e vou ouvir, né? E até postei no meu story do Instagram essa semana sobre isso, né? Eu não sei a dimensão da dor dela, mas o que eu posso fazer é ouvi-la, né? E acolher. Então, desde já, gratidão aos dois, né, por estar aqui. Eu sou grata. E tchau, pessoal. Até a próxima.